Ragnar é um caçador de dragões de nível baixo. Ele é muito fraco, principalmente porque a parceira dele, Leonica, é vista como uma gênia caçadora de dragões, muito forte e muito respeitada por todos. Apesar disso, eles são grandes parceiros, amigos, eles são praticamente como uma família. Os dois protegem um ao outro e se respeitam muito. Esse mundo de dois formas de derrotar os dragões, com uma espada de prata ou até mesmo queimando ele no sol. Os dragões são grandes inimigos da humanidade neste mundo e eles precisam derrotar eles de alguma forma. Quando eles voltam para a cidade de Ironabere, o dragão escuta o que as pessoas percebem de Leônico, quando ele chama carinhosamente de Léo. Eles pegam as fitas da guilda. Quando chegam na guilda, eles pegam a sua recompensa. Eles acabam, um caçador de dragão chamado Vikings acaba tentando zoar o protagonista, falando como ele é fraco. Isso serve e como é basicamente um peso morto pra ela. Léo e vai acaba indo de encontrar ele, falando das dificuldades de se tornar caçador de dragões mais fortes e exterminar toda a raça de dragões. Então ela pergunta se alguém quer se juntar a ela e ninguém levanta a mão, a não ser o seu grande companheiro Ragnar, que levanta a mão prontamente e quer ficar junto dela para sempre. Então, depois de resolverem aquela situação de uma forma não tão amistosa, descobriu que o protagonista é muito esforçado. Apesar de ser fraco, ele treina todos os dias o máximo que pode. Apesar disso, ele escuta uma voz atrás dele. É de um homem mais velho que vai dizendo que ele vai perder tudo, que vai perder principalmente Léo. Quando o protagonista percebe que está um futuro estranho, tudo está queimando, dragões por todo lugar. E principalmente Léo, o qual deveria estar bem, acaba morrendo. Ele não entende que futuro é esse. Nesse futuro ele perde tudo. Mas quando ele percebe, ele já está de volta e nada realmente tinha acontecido. Ele tenta parar de pensar nisso, ele faz comida para Léo, ele tenta passar o tempo junto dela, mas ele fica muito preocupado. Além disso, quando chega no dia anterior e não tem missões de dragões por algum motivo que é bastante estranho, ele acaba tentando passar um pouco de tempo tentando cortar o cabelo dela, mas ele não consegue se livrar daquelas memórias que o atormentam. Que diabos esses são esses pensamentos de que a Léo vai morrer? Ele fica pensando nisso o tempo todo, e é sempre o mesmo pensamento. Então Ragnar começa a se esforçar muito cada vez mais no seu treinamento, porque ele teme perdê-la. Então, depois de passar um certo período de tempo, ele descobre que os dragões estão indo para uma cidade ao leste chamada de Dona Piero. Então, o que é bastante estranho é que a cidade não é atacada por dragões. Mas apesar disso, ele parece não estar contando com isso. Ragnar parece estar no mundo da lua. Ele se lembra daquele cara. Quem é aquela pessoa que fala com ele? Ela percebe isso, pergunta o que está acontecendo com ele. Ela percebe as mãos desgastadas dele porque ele vem se esforçando. E o já acaba desabando e acaba contando para ela que o que ele deve fazer para ajudá-la. Ele acha que é fraco, mas Léo se lembra do passado, quando ele estava sendo atacado por pessoas. E se lembra daquela época que o protagonista já era uma pessoa forte. E ela acredita que mesmo que ele não tenha talento, um dia ele se tornará uma pessoa muito forte. Isso me história do protagonista também. Descobriu que a família dele foi morta por dragões. Que depois os parentes dele também foram mortos, que acabaram pegando ele. Depois que um homem rico, quando o comprou, teve sua casa queimada por um dragão. Ele era visto como uma maldição. E ele sempre saía vivo, apesar disso. Apesar disso, uma garota viu aquela maldição como uma forma de lutar contra os dragões. Perguntou se ele não queria se tornar um caçador de dragões. Então, ele viu o Léo lutar. E sabia como era forte, que ela nunca morreria para dragões e que ele nunca seria culpado pela morte dela, já que isso nunca aconteceria. Então, ele se juntou a Léo, a pessoa destinada a ficar junto dele para sempre. Mas agora ela pode morrer e não entende isso, ela continua pensando, tendo esse sonho. Mas então, chega um dia à noite e basicamente Dona Piero foi destruída por dragões do nada. O dragão já entende que talvez estivesse conectado àquele sonho, fica totalmente alucinado. Quando eles viram ao lado, quando eles ouvem um barulho estranho, a própria cidade de Ronabelle estava queimando em chão. Então ele fica desesperado e pede para ela fugir dali. Mas ela apenas sorri para ele ou ao comando dizendo que ela não irá morrer. Então ela corre para o campo de batalha. A cidade de Ronabelle está totalmente em chamas. E isso tudo piora quando um homem chamado Grunhildur acaba chegando. Ele parece ser muito mais poderoso que os dragões comuns e acaba destruindo tudo. Quando ele vê aquelas gases e percebe que é aquele homem que matou Léo naquele sonho. Então ele vai para cima dele com a intenção de derrotá-lo. Se ele derrotá-lo ali, aquilo não vai acontecer no futuro. Mas ele é facilmente derrotado, ele é muito fraco. E é mandado para longe, onde ele acaba caindo num córrego que fica ali perto. Léo acaba vendo aquilo e com toda a raiva e ódio que ela sentiu ao ver esse companheiro sendo derrotado, ela vai para cima de Grunhildur. Ragnar então começa a ter mais ciência de suas memórias, elas se tornam mais fortes. É uma história de um homem que perdeu tudo, mas que se fortificou e desejou vingança contra os dragões. Então ficou mais forte,
Perdeu mais e mais companheiros, mas continuou lutando. Ele sempre se saía vivo. Ficou mais forte, ficou mais forte, ficou mais forte. Venceu, venceu, venceu. Mas quando estava no topo, não tinha mais nada para proteger. Esta é a história de Ragnar. Ele finalmente entende que aquela é sua própria história, só que no futuro. O Ragnar do futuro fala como o Ragnar do passado é um fraco. Ele podia ter chegado mais forte, ele podia ter mostrado amor à Leônica ficando mais forte para protegê-la de eventuais perigos, mas ele se sujeitou à sua própria fraqueza e ficou ali de boa. Com isso, o próprio futuro dele foi corrompido. Nesse futuro, ele perde a pessoa que ele mais ama. Mas o Ragnar do passado chega e fala, e pede esse poder, já que naquele momento ele tem algo para proteger. O Ragnar do futuro, então, fala que esse era o que ele realmente queria desde o início. E acaba, então, acertando o Ragnar no peito. Ragnar, então, começa a gritar de dor depois de ser salvo por Sykes, aquele homem da guilda. Ragnar parece estar ganhando um poder imenso. Enquanto isso, o Léo está lutando contra Grunhildur e ele fala que ela pensa que ele é o deus dragão, mas ele fala que não, ele é apenas um monarca. Então o poder do dragão deve ser realmente surpreendente. Ele fala que o homem humano é frágil e não é tão importante para o dragão, a ponto de apenas por causa de uma confeitaria ter sido acabar, é o suficiente para o deus dragão acabar destruindo os seres humanos. Então ele é o golpe fatídico, mas ele sente uma presença poderosa. Quando ele olha para trás e percebe que Ragnar está com um poder incrível, ele acaba derrotando todos aqueles dragões facilmente, os congelando como se não fosse nada. Então, descobrimos que ele se apoderou do poder do Ragnar do futuro, que até desenvolveu a arte de batalha Silverin ao máximo. Então, ele usa desse poder para lutar contra Grunhildur, que acaba tentando usar o máximo de seu poder, se transformando num dragão, mas que o protagonista não cansa para derrotá-lo, usando seu congelamento para congelá-lo por completo e depois o evapora. Ragnar está com um poder incrível, muito acima de todas as pessoas. Finalmente acabou. Quando Ragnar vê Léo, ele corre e lhe dá um abraço muito apertado. Ele chora. Léo pensa que pode ser o treinamento e o quanto ele se esforçou. Mas Ragnar sabe que quem protegeu Léo ali não foi ele. Foi outra pessoa. Foi outro homem. Até porque as habilidades que ele adquiriu foram dessa pessoa, que perdeu tudo. Em um lugar estranho, apesar de ter morrido, o Ragnar do futuro está sorrindo, junto de uma garota estranha. Mas parece que agora depende tudo do Ragnar do passado. Além disso, parece que várias cidades estão sendo atacadas por esses monarcas dragões. Quando finalmente descobrimos o paradeiro de Ragnar e Léo, parece que eles estão bem e felizes por ter salvado um ao outro. Mas nisso ele está se alojado na casa de Sykes e basicamente o protagonista está querendo fugir e está com planos bem interessantes. Mas Sykes é estranho, ele é fraco e não é inteligente. O próprio Sykes pergunta para ele, quem é você? Onde está o Ragnar que eu conheço? Mas nesse meio tempo ele acaba desmaiando, talvez pelo cansaço. Nesse meio tempo, parece que uma floresta está atacando a cidade. O que diabos está acontecendo? Léo corre direto para a luta para proteger a cidade, enquanto Ragnar descansa um pouco. Se viu no primeiro episódio, espero que tenham gostado. Deixem um like se vocês querem mais. Comentem se vocês também querem mais outros animes. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima conversa. Valeu, falou.